Hare Krishna! Sejam todos muito bem-vindos à página da ISKCON Rio de Janeiro no Facebook. Eu sou Atsundara Dasa e hoje faremos uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam. Serão do terceiro canto, capítulo 9, versos 20 e 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 20. Yo vidyaya nuparatopi dasharda vritya nidram uvaha jatari krita loka yatra antarjalehi kashipus pashanukulam bimormi malani janasya sukam vivrinam. Verso 21. Yanabi padma bhavanadaham asamidya lokatrayo pakarano yad anugrahena tasmai namasta udarasta bhavaya yoga nidravasana vikasam nalinekshanaya. Tradução e significado dados por sua divina graça Abhaicharan Charanamrita Swami Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Verso 20. Avidya, influenciado pela ignorância. Anuparata, sem ser afetado. Api, a despeito de. Dasha Arda, 5. Vritya, interações. Nidram, sono. Uvaha, aceito. Jatari, dentro do abdômen. Krita, assim fazendo. Lokayatra, manutenção das diferentes entidades. Antajale, dentro da água da devastação. Ahikashipu, sobre a serpente, a cama de serpentes. Sparsha Anukulam, feliz pelo toque. Bima Urmi, ondas violentas. Malini, correntes. Janasya, as pessoas inteligentes. Sukam, felicidade. Vivrinayam, demonstrando. Um momentinho, por favor. Tradução. Meu senhor, vós aceitais o prazer de dormir na água da devastação, onde há ondas violentas, e desfrutais do prazer na cama de serpentes, mostrando a felicidade do vosso sono para as pessoas inteligentes. Nesse tempo, todos os planetas universais ficam estacionados dentro de vosso abdômen. Comentário de Srila Prabhupada. As pessoas que não podem pensar em nada, além dos limites de seu próprio poder, são como as rãs em um poço, que não podem imaginar as dimensões do grande oceano do universo. Tais pessoas consideram que isso é apenas algo lendário. Elas ficam surpresas com o fato de que alguém possa se deitar nas águas e dormir alegremente. Contudo, um pouco de inteligência já é suficiente para mitigar esse espanto tolo. Há muitas entidades vivas no leito do oceano que também desfrutam das atividades corpóreas materiais de comer, dormir, defender-se e acasalar-se. Se essas entidades vivas insignificantes podem gozar da vida dentro da água, por que não poderia o Senhor Supremo, que é todo-poderoso, dormir sobre o corpo frio de uma serpente e desfrutar na agitação de violentas ondas oceânicas? A distinção do Senhor é que todas as suas atividades são transcendentais e ele é capaz de fazer qualquer coisa sem ser impedido
pelas limitações de tempo e espaço. Ele pode gozar de sua felicidade transcendental sem olhar as considerações materiais. Vamos ler o verso 21 também. Yat, cujo, Nabi, umbigo, Padma, lótus, Bhavanad, da casa de Aham, eu, Assam, manifestei-me, Idya, ó adorável, Lokatraya, os três mundos, Upakaranaha, ajudando na criação de Yat, cuja, Anugrahena, pela misericórdia, Tasmai, a ele, Namaha, minhas reverências, Te, a voz, Udarastha, situado dentro do abdômen, Bhavaya, tendo o universo, Yoganidra, Avassana, após o fim deste sono transcendental, Vikasad, desabrochando, Nalina Ikshanaya, a ele cujos olhos abertos são como o lótus. Tradução: ó objeto de minha adoração, nasci na casa de vosso umbigo de lótus, com o objetivo de criar o universo por vossa misericórdia. Todos esses planetas do universo estavam estacionados dentro de vosso abdômen transcendental, enquanto desfrutáveis do sono. Agora que vosso sono acabou, vossos olhos estão abertos como os lótus que desabrocham pela manhã. Significado de Prabhupada: Brahma está nos ensinando o começo das regulações Archana, desde a manhã, 4 horas, até a noite, 10 horas. De manhã cedo, o devoto tem que se levantar da cama e orar ao Senhor, observando também outros princípios reguladores, tais como oferecer Mangalarati. Os tolos não devotos, não entendendo a importância de Archana, criticam os princípios reguladores, mas não têm olhos para ver que o Senhor também dorme por sua própria vontade. A concepção impessoal do Supremo é tão prejudicial ao caminho do serviço devocional que é muito difícil associar-se com os obstinados não devotos, que sempre pensam em termos de concepções materiais. Os impersonalistas sempre pensam às avessas. Eles pensam que, porque existe forma na matéria, o espírito deve ser amorfo. Porque na matéria existe sono, no espírito não pode existir sono. E porque o sono da deidade é aceito na adoração Archana, a Archana é Maya. Todos esses pensamentos são basicamente materiais. Pensar, quer positiva, quer negativamente, ainda é pensar materialmente. O conhecimento aceito da fonte superior dos Vedas é conhecimento padrão. E nestes versos do Srimad Bhagavatam, verificamos que a Archana é recomendada. Antes de Brahma aceitar a tarefa da criação, ele viu o Senhor dormindo na cama de serpentes nas ondas da água da devastação. Portanto, o sono existe na potência interna do Senhor, e isso não é negado por devotos puros do Senhor, como Brahma e sua sucessão discipular. Aqui se diz com clareza que o Senhor dormia muito alegremente dentro das violentas ondas da água, manifestando deste modo que ele é capaz de fazer qualquer coisa por sua vontade transcendental, sem ser impedido por nenhuma circunstância. Os Mayavadis não podem pensar além desta experiência material e, por conseguinte, negam a capacidade de o Senhor dormir dentro da água. Seu erro é que eles comparam o Senhor com eles mesmos, e esta comparação também é um pensamento material. Toda a filosofia da escola Mayavada, baseada no isto não, aquilo não, neti, neti, é basicamente material. O pensamento não nos possibilita conhecer a suprema personalidade de Deus. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Assim, na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento
transcendental. A ele ofereço minhas respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasini. Yo Vidyanu Paratopi Dasharda Vritya Nidram Uvahajatari Krita Loka Yatra Antarjalehi Kashipus Pashanukulam Bimorni Malindjanasya Sukam Vivrinam. Meu Senhor, vós aceitais o prazer de dormir na água da devastação, onde há ondas violentas, e desfrutais o prazer na cama de serpentes, mostrando a felicidade de vosso sono para as pessoas inteligentes. Nesse tempo, todos os planetas universais ficam estacionados dentro de vosso abdômen. Yanabi Padma Bhavanadahama Samidya Lokatrayo Pakarano Yad Anugrahena Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga Nidravasana Vikasam Naninekshanaya. Ó objeto de minha adoração, nasci na casa de vosso umbigo de lótus, com o objetivo de criar o universo, por vossa misericórdia. Todos esses planetas do universo estavam estacionados dentro de vosso abdômen transcendental, enquanto desfrutáveis do sono. Agora que vosso sono acabou, vossos olhos estão abertos como os lótus que desabrocham pela manhã. Muito bem, então neste verso nós estamos vendo como o Senhor Brahma ele glorifica a criação do universo, dos universos materiais, né? a partir de Garbhodakashayi Vishnu. Né? Como nós sabemos, o Senhor Krishna ele é o controlador supremo, ele é a pessoa original, Adipurusha, que tem, já desde o primeiro verso, né, do Srimad Bhagavatam, Jamadhyasya Jata Jatamvaya Itarashtarsvabhigyatsvara, que é aquela pessoa original, Bhagavan, dotada de todas as opulências, completamente independente, não nascido, ou seja, Adipurusha, a pessoa original, conforme a gente ouve várias orações no Brahma Samhita, por exemplo, quando o Brahma se refere a Krishna como Adipurusha, a quem ele adora. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Krishna é adorado em sua forma original pelo Senhor Brahma. E a forma original de Krishna, a pessoa original, é a sua forma eterna de Govinda, a forma de um adolescente de mais ou menos 16 anos, né, que nessa forma eterna é a pessoa original, a personalidade suprema de Deus tem essa forma original. E isso causa muita confusão a vários tipos de filósofos que advogam uma filosofia de que o Supremo, o todo, não pode ter uma forma, porque isso limitaria o Supremo. Como assim? Como Deus tem a forma de um garoto adolescente, na visão dessas pessoas, estaria limitando a Deus, porque Deus ele é o todo completo, né? Ele não pode assim ter uma forma. Só que, como o Prabhupada comenta aqui nesses versos, é uma leitura às avessas. Ora, se o todo completo não pode ser uma pessoa, se ele não pode ter uma forma, aí sim, assim, é uma forma de limitar o todo completo. Se o todo completo é ilimitado, infinito, né, eterno, sem nenhum tipo de limitação, então ele pode ter uma forma. Na verdade, porque Krishna tem essa forma e ele expande essa forma em outras formas, né? A partir dessa pessoa original ele vai expandindo. Krishna tem inumeráveis expansões, né? Ele tem expansão. A primeira expansão é o Senhor Balarama.
O Balanama é a primeira expansão, ele é considerado uma expansão Vaibhava de Krishna, porque, embora não haja diferença entre Krishna e Balanama, Balanama tem uma aparência diferente, tem uma cor diferente, né? Mas é a mesma personalidade de Deus. E isso também confunde demais os impersonalistas. Eles, olha, mas como Deus pode ser dois? Também, novamente, é uma leitura às avessas. Se Deus não pudesse ser dois, ele seria limitado. Então o fato de Krishna poder se expandir em Balarama, sua próxima expansão, primeira expansão, significa que ele é totalmente ilimitado, que ele não está condicionado a nenhuma das regras com as quais vivemos forçadamente nesta natureza material. A alma espiritual também é uma energia de Krishna. Na verdade, Krishna expande a sua potência com o Balaram, mas também expande-se na forma da sua energia completa, que é Srimati Radharani. Então, em várias passagens, Prabhupada ele explica que Krishna é o potente completo, e a potência é Srimati completa, é Srimati Radharani. E no Chaitanya Charitamrita explica-se que eles não são diferentes também. Então, Krishna também não é diferente de sua energia, da sua energia completa na forma de Srimati Radharani. E, na verdade, eles compõem um casal divino, Radha e Krishna. E esse também é outro aspecto que confunde os filósofos mayavadis e personalistas, né? Que eles acham absurdo que a personalidade de Deus tem uma companheira. Eles dizem que esse fato de nós adorarmos Radha e Krishna, nós estamos projetando a nossa vida humana, porque aqui é comum você ver um companheiro e uma companheira. Então, quando nós pensamos em Deus, nós estamos projetando o que nós vemos aqui nesse mundo material na forma divina do Senhor. Mas, de novo, essa é uma compreensão completamente errada e contraria, inclusive, princípios esotéricos, né? De que o que existe aqui na manifestação é porque existe na causa. Então, o que está aqui embaixo, na manifestação, existe porque em cima, superior a isso, né, existe também. Então, embora este mundo material ele seja um reflexo do que é o mundo espiritual, e na literatura védica, inclusive, ele é considerado um reflexo pervertido, porque ele é feito, né, a imagem do que há no mundo espiritual. Tá? Então, o fato de que a causa ela é justamente porque ela é a causa, o que é manifestado a partir da causa contém os atributos da causa. Não é que a causa tem atributos e a origem desta causa, né, ou melhor, a manifestação tem atributos e a origem da manifestação, a causa original, ela não tem esses atributos. Então é preciso que nós compreendamos perfeitamente, né, a partir do ponto de vista da lógica apresentada na ciência védica, nas escrituras védicas, como é que devemos encarar este universo, como é que devemos encarar nossa posição perante este universo e aos atributos que existem de uma forma ainda que limitada dentro desse universo material com o qual nós lidamos. Esses mesmos atributos existem de formas ilimitadas no universo transcendental, completamente espiritual, livre da manifestação da matéria. Essa é a forma correta de absorver esse conhecimento, porque senão nós vamos considerar que este universo material e as leis que existem aqui, que regem este universo material, elas são superiores à causa deste universo material, a pessoa suprema, Adipurusha, como se a pessoa suprema fosse obrigada a aceitar as limitações que nós somos obrigados a aceitar dentro da nossa vida condicionada. Justamente a alma, quando ela é diva
Diva Buda, quando ela está aqui, sob a influência da energia material, ela é condicionada, ela aceita essas condições. Nós temos um corpo material que tem muitas limitações, nossos sentidos eles são limitados. Por exemplo, existem frequências que nós nem conseguimos captar, ouvir, né? Frequências sonoras. Também existem frequências luminosas que nós também não conseguimos enxergar. Então, se há luz demais, isso pode nos cegar. Se há luz de menos, também não enxergamos. Então, nós somos limitados dentro de uma de certos parâmetros com o qual nossos sentidos funcionam e podem adquirir conhecimento. Além dessas limitações, nós não conseguimos captar. E aí, quando nós tentamos compreender a pessoa original dentro das limitações dos nossos sentidos, isso nos causa muitos problemas. Porque a pessoa suprema, a pessoa original, Adipurushna, ela não sofre dessas mesmas limitações. E é por isso que o Sr. Krishna, descrito aqui pelo Sr. Brahma, ele desfruta de um sono imerso no oceano. Isso demonstra que ele está completamente livre das leis dessa natureza material, as leis que regem essa natureza material. E nós vemos que essa filosofia do impersonalismo, essa filosofia Mayavada, ela penetra de uma maneira pungente todo o pensamento assim chamado científico. Você vê que há dentro da ciência atual, isso já há alguns séculos, né, uma tendência muito grande de explicar os fenômenos materiais a partir de experimentações assim chamadas científicas. Só que as experiências científicas elas são baseadas em experimentação, em o que você consegue medir e captar com os nossos sentidos ou com ampliação desses sentidos através de parafernálias tecnológicas, né? Por exemplo, a nossa visão limitada, os cientistas tentam expandir essa visão com poderosos telescópios, né, que captam energias, frequências luminosas que são praticamente radiações, e aí com aquelas imagens, com diferentes teorias, equações matemáticas, tentam explicar a natureza deste universo. E o que é admirável é que, pelo menos a cada 5 ou 10 anos, né, novas descobertas são feitas e muitas dessas teorias elas são contestadas e, novamente, os cientistas começam de novo a buscar e assim eles ganham títulos, eles ganham cadeiras, né? Eles se tornam doutores, né? Se tornam catedráticos, né? Tem cátedras assim, defendendo cada uma dessas teorias que daqui a algumas décadas elas serão completamente jogadas por terra. E outras descobertas são feitas que anulam aquele conhecimento. Então tudo está em constante contestação. Então, esse tipo de conhecimento ele não é absoluto. No entanto, ele é vendido para as pessoas como se fosse um conhecimento absoluto, validado, um conhecimento em que é possível, na visão deles, explicar esse universo material, explicar a vida, explicar os sistemas solares, os sistemas planetários, as galáxias, né, com as suas diferentes categorias de estrelas. É possível explicar a partir de uma ciência que já nasce limitada pelos nossos sentidos, cuja ampliação através de parafernálias tecnológicas apenas também ampliam a própria
limitação também, ela vai junto com isso daí. Isso tudo num esforço muito grande de tentar comprovar de que a vida é um acaso, que Deus não é um criador. Então, através dessa crença, que é a grande crença, né? Muitas vezes os cientistas eles acusam os religiosos de terem fé e crença, mas igualmente existe uma fé e uma crença igual, da mesma natureza dos cientistas, de que não há um princípio criador, que tudo pode ser explicado através da ciência, que todas as leis que nos limitam, que nos condicionam, elas se repetem em todos os pontos do universo, que a forma de vida que nós conhecemos, baseada nesses elementos químicos, é a única forma de vida que existe em qualquer ponto do universo. Então, a partir dessas crenças de que não existe uma razão, uma causa inteligente, isso também é uma crença. Assim como a crença em que você acredita na pessoa original suprema, também existe a crença de você não acreditar nisso, é o que se chama de pensamento científico atual, que é igualmente uma crença. A diferença é que dentro da ciência védica, dentro desse sistema, ele é completamente coerente. E esses ensinamentos, eles estão aí há milhares e milhares de anos, estão sendo oferecidos para nós da mesma maneira que foi passado, por exemplo, por Vyasadeva a seus discípulos, né? Há mais de 5.000 anos. É esse mesmo conhecimento que Prabhupada traz para nós agora. Então, ele não é um conhecimento que vem se contradizendo e mudando e se descobrindo. Ele é um conhecimento que vem coerente, consolidado há milhares e milhares de anos. Diferente de uma pessoa que busca e aí aponta um instrumento para algum lugar, né? Como o Prabhupada disse aqui no significado, com uma rã dentro do poço, tentando compreender o universo. Então, por mais que ela se esforce e crie tecnologias e exercite seu intelecto, ainda assim ela vai achar que a única realidade que existe é aquela realidade daquele poço, onde ela está, aquela dimensão, né, daquele poço. O que existe é aquilo ali, e então ela observa, quando ela olha para cima do poço e olha ali alguma coisa ali em cima, ela tenta partir do que ela conhece da parede do poço ali, do ambiente onde ela está, tenta inferir o que é aquilo que existe ali em cima. E quando alguém tenta explicar para ela, você é uma rã e você caiu dentro de um poço. Você pode até... Vamos sair do poço para você conseguir enxergar outras coisas. Isso é contestado. A rã vai dizer, não, o poço é o universo, é o que existe. Além, você que tem uma crença que há algo fora desse poço. Então, há esse embate, né? Esse embate dos assim chamados cientistas, né, modernos, que acabaram de contradizer várias gerações de cientistas anteriores e que vão ser contraditos ali. E eles acham que isso é um grande avanço, que é assim mesmo. Que o fato de você estar buscando e ganhar um título de um grande buscador, um grande doutor, que tem uma tese, que escreve nas revistas científicas, que isso é o topo do conhecimento. É claro que eles têm méritos, né? Por exemplo, de descobrir elementos químicos, e a partir daí eles criam máquinas e objetos e fazem os aviões voar no ar e fazem ondas, como agora estamos aqui utilizando a internet para transmitir essa palestra virtual. Então, há um mérito de manipulação desses elementos materiais que causa uma sensação de que essas pessoas que estão construindo, elas realmente devem ter razão quando elas especulam sobre a origem do universo, quando elas especulam sobre a origem da vida,
o propósito ou o não propósito da vida, deve ter razão em tudo, né? Isso é o que se chama de efeito halo. Muitas vezes a pessoa é boa, por exemplo, às vezes um mecânico em uma oficina, ele é muito bom ali em consertar os carros, ele rapidamente ele desmonta as peças e descobre o defeito, encaixa outra peça, não porque ele é um bom mecânico, existe uma tendência a achar que ele vai ser um bom chefe dos mecânicos e botam ele lá para administrar a oficina. E aí é necessário todo um tipo diferente de conhecimento. Então não basta o fato da pessoa ser um bom mecânico, ela pode ser um bom chefe da oficina. Isso não é assim. Da mesma maneira, porque os cientistas atualmente conseguem colocar satélites, aviões, criam armas de destruição fantástica que matam pessoas a rodo e acham isso o máximo, né? E porque conseguem impor a força do poder das armas, suas convicções de que elas estão certas, e o poder da informação, da imprensa, martelar aquelas ideias na cabeça das pessoas. Então, porque elas podem fazer isso, elas têm condições de explicar a origem do universo, afirmar que é só uma coincidência feliz, a vida, o universo, tudo mais. Baseados nessa crença, elas tentam impingir esse falso conhecimento a todos nós. Mas se nós ouvirmos com atenção, se ouvirmos com humildade, da condição correta, esse conhecimento que vem de uma outra fonte, né? Por exemplo, em algum momento, nós como almas condicionadas começamos a ver que essas explicações e a maneira como nós estamos vivendo dentro da sociedade, a maneira como a sociedade se organiza, a maneira como são travados esses debates, né, políticos, filosóficos, ele não funciona. Eles não estão tornando a humanidade mais feliz, nem mais segura, né, nem mais iluminada. Com tudo essa propaganda, com tudo que nos é empurrado, né, vários conceitos, né, para desfrutar os nossos sentidos de visão, de audição. Vamos ouvir alguma coisa interessante, bonita, bonitinha, vamos ver uma forma bonita, tocar em alguma forma, prazer o paladar. Então estamos aqui imersos com os nossos sentidos, né, à volta com os nossos sentidos, né? Então, essa confusão toda muitas vezes traz um sentimento de frustração para a alma condicionada. E ela pensa, não, isso tudo bem que essas pessoas criam máquinas maravilhosas, fazem coisas incríveis, descobrem elementos químicos, remédios, elas têm seu mérito, né? Mas a explicação sobre o propósito desse universo, o propósito da vida, isso aí não tá muito bem feito, não. A explicação de que tudo veio por acaso, de uma explosão, e é uma teoria tentando comprovar outra. Isso é interessante. Porque, por exemplo, uma vez eu estava pesquisando, né, de onde que veio esse tempo de que a vida tem Terra, o universo tem 4 bilhões, não lembro o número exato, mas estavam chegando tinha uma teoria de que havia a criação do universo teria 4 bilhões de anos, algo dessa natureza. E aí eu estava entendendo, mas como que eles podem afirmar, né? Aí tem todo um arcabouço de teoria da expansão do universo, de medição das velocidades e tal, mas também havia uma outra teoria de que a vida, se você aceita que a vida é só uma coincidência, que alguns elementos químicos encontraram com outros em certas condições de temperatura e condições atmosféricas, aí surgiu um ser unicelular que depois se divide, né, como é narrado, né, a origem da vida pelos cientistas atuais. Então,
o fato de que, se isso fosse realmente algo por acaso, a probabilidade desses elementos ocorrerem e se juntarem, isso dá origem a uma molécula viva que depois vai se separar, né, por mitose, vai se dividir, depois vai se evoluir. A possibilidade de tudo isso existir é uma em, sei lá, 4 bilhões. E aí por isso que acham que o tempo da criação do universo se sustenta, porque a teoria que diz que a vida é por acaso levaria esse tempo todo dentro de um cálculo de probabilidades. Então é um cheque sem fundo cobrindo um outro cheque sem fundo. Você não sabe, uma teoria incompleta, por isso que é uma teoria, né? A diferença entre uma teoria e algo comprovado é um abismo de diferença. Então a gente fala da teoria, né, da origem da vida, teoria da origem do universo, são teorias. E é uma especulação, é algo que se propõe. Eu acho que foi assim. E aí você busca, esse é o trabalho científico, você acha que é assim, dentro daquele viés, você busca confirmar, e aí você encontra uma outra teoria, e você consegue juntar essas duas teorias, e aí uma vai apoiando a outra, né? Então, a probabilidade da vida ter existido e ser uma coincidência levaria não sei quantos bilhões de anos. É a mesma coisa que a gente está observando, que se o universo partiu de uma explosão, hoje teria mais ou menos expandido em tantos bilhões de anos. Então, é como um cheque sem fundo, cobrindo outro, né? Aquela pessoa que tem um cartão, e aí na hora de pagar o cartão não tem dinheiro, aí tem um outro cartão, e aí ela faz um empréstimo e vai vivendo assim até que a confusão, né, é inevitável. E esse tipo de ciência, de pensamento científico, não está trazendo um benefício para a sociedade, para a humanidade. Essa filosofia mayavada era baseada na falta de valores espirituais. Então, nós temos visto, né, recentemente, muito recentemente, alguns séculos, o que são 100 ou 200 anos, né, na história da humanidade, como nesses últimos séculos, como as pessoas imbuídas desse pensamento exploravam, né, outras pessoas, chegam a prender e obrigar a trabalhar, escravizar e dominar e roubar. Essa é a nossa história. Enquanto países assim chamados civilizados apresentam uma opulência, uma cultura, isso tudo é fruto do que foi roubado e explorado de outros países, de outros grupos de pessoas. Então, esse assim chamado avanço científico, material, ele é um engodo. Ele causa um infortúnio da grande maioria da população. Grande maioria. E este mundo, ele contém substância suficiente, ele contém recurso suficiente para cada pessoa e cada ser vivo, não apenas as pessoas, mas também incluindo todos os animais, todas as espécies. Esse mundo, ele é formado com todos os recursos suficientes para manter a todos. Acontece que, a partir de certas filosofias e doutrinas, de pensamentos, a ganância extrema, a avareza, a cobiça, o desejo de dominar a natureza material faz com que um grupo enorme, muito grande de pessoas, de seres humanos, tenham assim, uma vida, uma subvida. Agora, tudo isso pode ser corrigido a partir do momento em que nós mudamos uma perspectiva. Tudo isso é questão de percepção. A sociedade vive baseada em conceitos com os quais uma classe dominante percebe
universo. E isso tudo é embasado nesses pensamentos. Agora, quando nós entendemos que há uma pessoa suprema, e que essa pessoa suprema se expande, em que ela tem energias completas, que não são diferentes dele, que também se expandem, e que há um propósito para que nós estejamos nesse momento condicionados aqui dentro de um universo particular. Quando nós começamos a tentar compreender o que está acontecendo a partir desse outro ponto de vista, tudo começa a tomar uma nova percepção, uma nova clareza. E quando nós, de fato, aplicamos ao desdobramento desse pensamento, na prática, nós vemos que isso é muito benéfico. Isso faz com que todos nos reconheçamos como iguais. No Bhagavad Gita, Krishna explica que o sábio ele vê como igual o brahmana erudito, o mendigo pedinte, inclusive um cão que está ali chutado na rua, ali, abandonado. O verdadeiro sábio erudito, ele vê a alma espiritual em todos esses corpos e não vê diferença. As diferenças, elas são materiais. Do ponto de vista espiritual, é a mesma qualidade em tudo. Quando nós começamos a ter essa visão, naturalmente nós começamos a desenvolver boas qualidades, né? As qualidades que vêm com esse conhecimento, qualidades do modo da bondade. Quando nós vemos a natureza de todas as almas espirituais e a sua igualdade absoluta, então um sentimento inevitavelmente surge um sentimento de bondade, de misericórdia, de você poder praticar um ato benevolente para todas as almas, não apenas para as almas que estão em corpo bonito ou almas que estão em corpos que nascem em famílias abastadas, mas em qualquer alma, inclusive nos animais. Então, por que a pessoa desenvolveria um desejo de matança de animais para satisfazer seu paladar quando ela começa a ver a alma espiritual ali que também sofre com aquela morte, com interrupção na sua jornada dentro desse mundo material? E esse conhecimento ele é um conhecimento que vem há muitos e muitos anos dentro do Parampará, nos mostrando a verdadeira natureza. Mas ele contradiz completamente a percepção e o que a ciência e a sociedade comum aceita. Então, por isso que é um conhecimento extraordinário. E muitas vezes, no Bhagavad Gita, ele é considerado um conhecimento confidencial. Confidencial no sentido de que ele é hermético, né? Muito difícil de ser alcançado, né? Porque há toda uma percepção vigente da maioria das pessoas que criam a cultura e as opiniões de que não, a vida é um acaso, o universo é uma coincidência, não há um princípio criador, e se você acredita num princípio criador, você é um criacionista, você é de uma natureza inferior à de um cientista que conhece inúmeras equações diferentes e que passa anos e anos estudando imagens de radiotelescópios de galáxias distantes e cria teorias que são baseadas em outras teorias e não é aquela história, né, dos cheques sem fundos que vão simplesmente montando essas teorias, né? E ao passo que tudo muito simples aqui, no Srimad Bhagavatam se explica, né, que Krishna é a pessoa original, na sua forma original ele se expande, né, como Srimati Radharani, ele se expande também como Sri Balarama. Depois essas expansões ele vai se expandindo como Narayana nos planetas Vaikunta. E depois ele tem a sua expansão que é considerada Swamsa,
que é que num cantinho desse céu espiritual, onde estão os planetas Vaikunta, há essa nuvem do Mahatapa. Na sua primeira expansão, né, como Karana Daksai Vishnu, ele deita no oceano causal, no oceano de Karana, e a partir da sua visão transcendental, ele cria inumeráveis universos a partir da sua respiração, agitando o Mahatattva, né? E dentro de cada um desses universos, ele aparece como Gabo Daksai Vishnu. Ele deita nas águas que existe no fundo de cada universo desse, né? E depois ele, como Kshirodakasai Vishnu, ele penetra no coração de todas as entidades vivas, ele que nos dá essa inspiração e no momento certo faz com que possamos encontrar um mestre espiritual fidedigno que nos alimenta o nosso interesse em estudar essa literatura, em cantar os nomes de Krishna. Então, com o Paramatma, ele está tentando ajudar as almas que estão aqui nesse universo. E por que as almas estão aqui? Porque, devido ao seu livre-arbítrio, elas desenvolvem o desejo de desfrutar sem a presença de Krishna. Elas desejam assumir falsamente a posição eterna, original, predominante de Krishna, né? Então, dessa maneira, nós somos colocados aqui em um desses universos materiais, onde nós ganhamos um corpo material e aqui nós tentamos brincar, né, de Deus aqui dentro, né? Só que nós, como energia, também somos expansões, também somos um tipo de energia de Krishna, energia considerada, embora sejamos criados a partir da energia interna de Krishna, a alma espiritual é considerada energia marginal porque, ora, ela pode ser influenciada por uma outra energia que é superior a nós, que é a energia Maya, a ilusão, ou podemos estar sendo influenciados pela energia espiritual Shrimati Radharani, que é o serviço devocional, que é o amor a esta pessoa suprema, Adipurusha. Então, quando manifestamos esse amor pela pessoa original, Krishna, então nós podemos livrar do condicionamento material. E quando nós não queremos esse amor, quando nós renunciamos a essa relação original com Krishna, então nós somos influenciados pela energia ilusória que justamente nos dá uma ilusão de que somos independentes, não é? Que estamos sozinhos aqui nesse universo. Então, os cientistas nada mais cumprem com o seu condicionamento material e eles são adeptos da ilusão, da grande ilusão de Maya, que faz com que nós nos esqueçamos da suprema personalidade de Deus e que aí tem toda uma ilusão que altera a nossa percepção. Então, estamos num estado de percepção alterado, quando nós achamos que somos esse corpo, que a vida ela não tem propósito, que o universo não tem propósito, que isso aqui é só coincidência, que não tem... e que por desdobramento, valores morais, eles são perda de tempo. Então, se nós podemos explorar o outro, escravizar o outro, prender o outro e mandar ele trabalhar, beleza. Então, a falta da visão espiritual está na base de todo o sofrimento que nós impingimos a nós mesmos, aos nossos semelhantes aqui dentro desse mundo, né, em que vivemos. Então, as instruções de Krishna na Bhagavad Gita, elas começam justamente no ponto de demonstrar a diferença entre alma espiritual e corpo material. Então, os primeiros versos, quando Arjuna ele demonstra sua confusão perante Krishna, e Krishna, de fato, né, depois daquele diálogo inicial, né, quando Arjuna vai para o meio do campo de batalha e vê os parentes ali, ele vê aquela confusão, e ele se rende a Krishna e diz: Krishna, estou confuso, não sei o que fazer. E Krishna, então, e Arjuna pede: então, por favor, me diga o que fazer, aceito você como meu mestre, me instrua, por favor. Na hora que Krishna assume
essa posição, na hora que Arjuna assume essa posição e pede para Krishna agir como seu mestre espiritual, as primeiras instruções que Krishna dá é sobre a natureza eterna da alma espiritual, a diferença entre a alma e o corpo, e o fato de que a alma é original, a alma é primordial, está no verso 20, né? Da Bhagavad Gita, a alma é primordial. Então, assim que Krishna começa, Krishna é não nascido, eterno, da mesma forma a alma também é não nascida, eterna. Então, essas expulsões elas de Krishna como alma, elas acontecem simultaneamente. Então, originalmente, nós somos primordiais, assim como Krishna, como alma espiritual. Então, esse conhecimento ele começa a mostrar uma outra forma de encarar o universo, a vida e o nosso semelhante. E quando nós começamos a aceitar esses princípios, aí você começa a desenvolver o conhecimento. Bom, se eu sou uma alma espiritual, não sou o corpo, por que eu estou agora condicionado, aceitando morrer, ficar doente, se eu não sou nada disso? Por que eu estou sujeito a essas condições? Então, começa a desenvolver toda uma ciência védica a partir de uma percepção inteiramente diferente. E essa percepção foi passada por Krishna há mais de 5.000 anos. E ele apenas repete, ele diz que esse conhecimento ele foi falado muito antes, mas havia sido quebrada a corrente de transmissão desse conhecimento, e ele estava ali agora passando aquele mesmo conhecimento para Arjuna a fim de restabelecer a corrente de transmissão desse conhecimento, que é o Parampara, a sucessão discipular. E esse a partir dessas instruções de Krishna, então há todo um desenvolvimento mais completo desse conhecimento. E hoje nós estamos estudando aqui do Srimad Bhagavatam, e que já é um conhecimento ainda mais avançado da Bhagavad Gita. Ele começa a explicar coisas o Srimad Bhagavatam explica aspectos ainda mais sutis e relevantes da personalidade de Deus, seus passatempos. Sim, o casal divino existe e Krishna desfruta passatempos, ele tem atividades, ele tem relacionamentos, assim como nós. Então, a visão correta é, se nós, dentro da nossa forma limitada de existência, nós temos forma, nós temos relacionamento, imagine a causa de todas as causas, a pessoa que planejou e criou tudo isso. Então, ele tem formas ilimitadas. Ele tem capacidade de existência infinita, eterna, ilimitada. Essa é a percepção que vem com a cultura védica. E aqui, Prabhupada, ele explica, né, da importância de nós entendermos que a Archana, a representação de Krishna na sua forma da deidade, ela é transcendental. Exatamente porque, uma vez que ela está diretamente relacionada com Krishna, ela pode manifestar as qualidades transcendentais de Krishna. Esse é o grande poder insuperável de Krishna, né? E aqui, vamos repetindo que Prabhupada explica, os impersonalistas sempre pensam às avessas. Eles pensam que porque existe forma na matéria, o espírito deve ser amorfo, ou seja, sem forma. E porque na matéria existe sono, o espírito não pode existir sono. Porque o sono da deidade é aceito na adoração à arte, a arte não é Maya. Então, eles acham que mesmo que exista um Deus, ele não pode ter essas formas porque estaria sendo limitado. Essa é uma outra crença. Não, se
se nós somos criados a partir de Deus, nós não somos superior. Esse é o grande entrave aqui dentro desse mundo material, é o fato do nosso ego não aceitar que nós não somos superiores de fato. Essa é a grande base da ilusão. Quando a alma espiritual ela pensa e está convicta de que ela é superior a alguém, superior a outras entidades vivas, outras almas condicionadas. Quando ela tem essa convicção de superioridade, então ela está imersa nos modos da natureza material e passa a ser controlado por essa ilusão. Então, se nós temos forma, se nós temos sono, então Krishna ele tem um sono, também tem forma, também tem sono de uma forma que lhe dá prazer ilimitado. Krishna desfruta o seu sono, mas de uma forma tão exuberante que é dentro de um oceano deitado em uma serpente, Anantashish, né, como o Garbhodakashayi Vishnu, e dá todos os planetas estão imersos esperando o momento da criação a partir de seu umbigo. Né? Como o Prabhupada explica aqui, há que se diz com clareza que o Senhor dormia muito alegremente dentro das violentas ondas da água, manifestando deste modo que ele é capaz de fazer qualquer coisa por sua vontade transcendental, sem ser impedido por nenhuma circunstância. Então, quando nós queremos, a lógica de que se nós temos esse tipo de condicionamento aqui, nós não podemos fazer o que nós queremos com as leis, né, dessa natureza, então Deus também não poderia fazer isso. Mas é um pensamento totalmente avesso. Nós temos as qualidades originais de Krishna numa forma diminuta, mas a energia material ela é superior a nós. E ela nos condiciona, e quando nós estamos imersos nesse sono da energia material, nós estamos condicionados. Mas a energia material não é superior ao energético supremo que ele criou. Então, a personalidade de Deus não está limitada por nenhum condicionamento igual ao que nós temos. Então, essa percepção, ela alarga a nossa visão. Ao contrário de que todos os cientistas e filósofos dizem que de lavagem cerebral, a pessoa está fora do eixo, esse aí está ruinzinho, né, pensando nessas coisas. É o contrário. Quando nós lemos esse conhecimento, quando nós estudamos esse conhecimento e vemos como essas coisas tomam forma e montam uma base sólida de conhecimento transcendental, aí nós podemos ver a natureza ilusória de todas essas teorias e filosofias que existem, que sustentam essa vida social miserável que a maioria da população está sofrendo, de uma maneira desnecessária. Né? Agora, por isso, como devotos de Krishna, nós estamos sempre tentando nos manter em contato com o que é transcendental, com ouvir o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, ouvir Mahamantra Hare Krishna, cantar os nomes de Krishna através do mantra Hare Krishna. As pessoas, eles estão perdendo tempo. Não, é o contrário. Nós estamos purificando nossa mente, purificando nossa inteligência quando nós cantamos os nomes de Krishna. Nós estamos em contato com algo que existe no mundo transcendental, além dessa natureza material. Muito bem, acho que já está dentro do nosso horário, né? Vamos interromper aqui. Então, hoje eu li aqui na página do Facebook da ISKCON do Rio de Janeiro, do canto 3, Status Quo, capítulo 9. Qual o título do capítulo 9? Orações de Brahma para obter a energia criadora. Hoje eu li os versos 20 e 21. Desculpa.
desculpa, Yo Vidyanu Pahatopida Sharda Vritya Nidram Uvahajata Krita Loka Yatra Antadjalehi Kashipus Pashanukulam Bimormini Malini Janasya Sukam Vivrinam. Meu senhor, vós aceitais o prazer de dormir na água da devastação, onde há ondas violentas, e desfrutais do prazer na cama de serpentes, mostrando a felicidade do vosso sono para as pessoas inteligentes. Nesse tempo, todos os planetas universais ficam estacionados dentro de vosso abdômen. Verso 21. Yanabi Padma Bhavanadahama Samdhya Lokatrayo Pakarano Yad Anugrahena Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga Nidravasana Vikasana Linekshanaya. Ó objeto de minha adoração, nasci na casa de vosso umbigo de lótus, com o objetivo de criar o universo por vossa misericórdia. Todos esses planetas do universo estavam estacionados dentro de vosso abdômen transcendental, enquanto desfrutáveis do sono. Agora que vosso sono acabou, vossos olhos estão abertos, como os lótus que desabrocham pela manhã. Muito bem. Então, eu vou ler o chat, ver se há comentários, né? Perdão, eu estou meio rouco. Acho que foi do Teatro ontem aqui no Rio de Janeiro. Marcos Hahnemann, primeiro comentário. Né? Minhas humildes reverências para Bodhisundara, bom dia a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna, todas as glórias, reverências. Shri Singh, Hare Krishna, Hare Darshana, Srila Prabhupada Ki Jai, reverência de Sundara Prabhu, reverência a todos os presentes, reverência Hare Darshana, prazer ter ele visto ontem. Isso com Rio de Janeiro, Jai Prabhu, reverência às tuas glórias Srila Prabhupada, Hare Darshana. Para Bodhisundara, o conhecimento transcendental é o gosto superior que nos faria desgostar deste mundo e fazer com que queiramos de verdade servir amorosamente o Senhor? Excelente pergunta, né? Eu acho que Krishna, ele diz que há quatro tipos, né, de pessoas que se aproximam dele. A grande maioria, quando se aproxima de Krishna, ou de Deus, é porque está sofrendo. Então aparece e ele ora, ele faz orações para diminuir o sofrimento. Então, à medida que ele faz essas orações, né, também há algo curioso, que deixa eu ver o que tem ali, o que esse pessoal está falando, o que é o Hare Krishna, legal. A pessoa vem, tem curiosidade, ela vem com a mente aberta, e ela começa a ouvir esse conhecimento, ela vai obter algum gosto também, começa a fazer sentido, ela obtém o gosto. Da mesma forma que a pessoa que para de sofrer, ela, de alguma maneira, ela descobre uma nova razão, né? Um novo ímpeto, né? Porque diminuiu o seu sofrimento. Né? Curioso. Tem aquele que busca conhecimento, que vem porque já estudou várias filosofias, não está satisfeito, e aí vamos ver o que tem aqui dentro, ele começa a fazer sentido, e à medida que essas pessoas que se aproximam de Krishna começam a praticar o processo de Krishna, começa a desenvolver esse gosto superior. Então, eu acho que as pessoas, na maioria das vezes, elas começam a desgostar desse mundo e buscar um gosto superior. E aí o gosto não é exatamente algumas pessoas podem entrar em contato, por acaso, né, com o gosto superior, e aí começar a desgostar do gosto inferior. Só que eu acho que é mais natural, ocorre mais vezes, a pessoa primeiro começa a se frustrar e aí ela começa a buscar um gosto superior, um conhecimento superior. Porque se você analisar bem, Prabhu, e você sabe disso, nesse universo, tudo bem, ele é uma prisão, ele serve em várias passagens, né, das escrituras, é descrito como Durga, uma prisão, ele é Maya, é uma ilusão, mas ele também
é um tipo de reformatório, né? Uma escola. Ele também existe, por isso que Krishna sempre vem com algum avatar, ele manda algum Shakti avatar, como o Prabhupada, um grande mestre. Ele não largou a gente aqui. Existem os programas, né, regulares dentro da prisão, né, para reformar os presos. Né? E a natureza material em si, ela causa essa frustração. Isso é feito de propósito. Na Bhagavad Gita nós vemos que nosso desejo, nosso amor original, quando entra em contato, né, com o modo da paixão, se transforma, assim como o leite é cortado pelo iogurte e se transforma. Então, mas se você vê que na progressão desses versos, você vai chegar na frustração, a ira, e depois a pessoa fica frustrada, perde a inteligência. Então, faz parte da natureza material com que em algum momento as almas fiquem frustradas mesmo, insatisfeitas. A pessoa tenta desfrutar, tenta dominar a natureza material. Em algum momento, ela vê, pô, há uma oscilação, às vezes ela está num bom momento, aí tem um mau momento, aí tem um mau. Ela começa a se cansar, né, dessas oscilações, e essa frustração, é isso que eu acho mais natural que é a frustração que faz com que a gente busque o gosto superior. Né? E é claro que aí medida também, né, que quando você adquire o gosto superior, né, aquela história do ovo e a galinha, quando você adquire o gosto superior, você também desgosta do mundo. Então, mas assim, eu acho que claro que existem casos de misericórdia sem causa nenhuma. A pessoa de repente encontra um devoto e começa a desfrutar do movimento, do conhecimento transcendental, e começa a desgostar também. É possível haver esse caso, mas acho que uma grande maioria busca as religiões e busca o conhecimento espiritual porque estão com problemas. Começa com uma maneira de resolver problemas, ou seja, começa a desgostar do mundo e buscar o gosto superior. Mas as duas coisas podem ocorrer, né? Essa é verdade. Tá bom, Prabhu? Espero ter respondido. Marcelo Magalhães, teria como entender realmente o personalismo de Krishna sem ter passado antes pela ilusão do impersonalismo? Uma pergunta interessante. Eu acredito que as almas espirituais condicionadas hoje, que vivem hoje aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, grande, esses bilhões, né, 6 bilhões, 7 bilhões, 9 bilhões, tanto de bilhões de pessoas, eu acredito que a grande maioria dessas pessoas estão sendo influenciadas pelo impersonalismo. Ele está presente em quase tudo que existe. Né? E aí, eu acho que é muito difícil que uma alma condicionada humana, né, a forma humana de vida atualmente, não tenha sido influenciado, não tenha passado por essa ilusão do impersonalismo. Tá? Eu acho muito difícil. Que mesmo religiões que são personalistas, ainda assim elas descrevem, no final das contas, Deus é como uma luz, uma energia, alguém muito distante, que não tem uma forma, não tem uma atividade muito definida, né? Mesmo religiões assim, só acreditam, né, nessa forma superior, mas não tem essa descrição tão completa, né? Então, eu acredito que o grande aliado da ilusão, né, é o impersonalismo. E como a grande maioria das pessoas estão em ilusão, elas estão sendo influenciadas pelo impersonalismo. Agora, é possível também que uma grande alma que tenha nascido já numa família de conhecimento, de verdadeiros brahmanas, né? Não dentro de uma casta brahmínica. Que brahmana quer dizer aquele que tem conhecimentos sobre o Brahman. Não é uma casta, é uma qualificação. A pessoa que adquire conhecimento sobre o Brahman, ele é Brahman. Então, se a grande alma nasce em famílias de Brahman,
verdadeiros brahmanas, que têm esse conhecimento do verdadeiro Brahman, da suprema personalidade de Deus, então elas podem, desde o nascimento, ter contato com o personalismo, né? Sem ter passado por uma visão personalista. Também é possível. Mas a grande maioria das pessoas está afetada pelo impersonalismo. Marcos Hanuman. Obrigado, Prabhu. Respondeu sim. Todas as glórias da Prabhupada. Gaura Premanandi. Excelente aula. Obrigado, Marcos Hanuman. Haridarshana. Prabhu, você pulou meu comentário. Meu Deus. Aqui tem um comentário mesmo. Ué, é engraçado, né? Acho que eu passei o mouse aqui, ele pulou. Perdão. Cadê o comentário? Ele está pulando. Está aqui. É engraçado. Eles dizem que no passado a criação veio de uma explosão e que no futuro eles vão mostrar que a criação vem de uma explosão. Cheque predatório. É isso mesmo. Tem aquela história, por exemplo, do elo perdido. Não, a teoria ela é perfeita, mas existe um elo perdido. Ou seja, tem isso da teoria da evolução, né, de Darwin, né? Então tem um momento lá em que eles não sabem como de uma determinada espécie passou para uma outra espécie, mas para não dizer que a teoria toda é uma gafe, não, tem um elo perdido. E aí as pessoas estudam isso na escola e tem que botar lá na prova, né? Senão não passa de ano, não ganha o diploma. Vai conseguir emprego, senão entrar nessa percepção, né? Então a pessoa já teria evolução, mas tem lá um elo perdido mesmo. Eles conseguem buscar evidência arqueológica que foi. Aí só que de determinado momento uma espécie, né, simiesca pula para um homem sapiens, né? Tem um elo ali que ninguém achou ainda, mas não, é só porque a gente não achou ainda, mas é assim mesmo. Então essa é a teoria do elo perdido, a teoria que tem um elo perdido, ou seja, é um conhecimento encadeado que é vendido como científico, só que essa corrente falta um elo e eles estão buscando, não, só que não encontramos ainda, vamos encontrar. É engraçado, né? Quando você começa a adquirir essa percepção, você vê como que esses grandes doutores como estão influenciados, né, pela ilusão e propõem essas coisas com seriedade mesmo, tá? Falando assim parece uma coisa, mas é assim mesmo. A teoria do Big Bang e outras que, se você começar a investigar, você vai ver que tem coisas ali que são muita forçação de barra, né, no português, claro. Marcelo Magalhães. O elo perdido é Krishna e Swadrupa. É isso aí. Eles é que estão perdidos, né? Eles é que estão perdidos. Na hora que eles colocarem Krishna nessas equações, eles vão ver que vai tudo fechar. Você vê que muitos cientistas, assim, realmente proeminentes, eles tinham a religiosidade, tá? Eles acabavam vendo. Tem um passatempo, acho que foi com Newton. Isso é uma coisa, desculpa passar do horário aqui, tá? Mas isso é uma coisa interessante. Acho que foi Newton uma vez. Newton, ele tinha dentro da comunidade científica e aí tinha aquela coisa de que Deus não existe, que é isso. E Newton, uma vez, ele montou um mini modelo de um universo. Ele montou uma maquete, né, com o sistema solar, de acordo com o conhecimento da época, né? Botou o Sol, os planetas, montou uma maquete assim, né? E tudo nas devidas proporções, né? O tamanho do Sol e o tamanho da Terra em proporção, as órbitas, o comprimento das órbitas, né, das elipses lá dos planetas. Montou uma maquete que representaria o planeta solar, o sistema solar, e aí ele recebeu lá alguns colegas cientistas, né, para tomar um café, um chá, acho que um chá, né, porque ele é inglês. Então chamou lá um chá das 5, né, com bolo. E aí estava lá aquele modelo do universo, aquela maquete ali, grande, bonita, né, toda construída, né? E aí o cientista falaram, olha que coisa incrível,
Foi você que fez? Ele falou, não, isso aí apareceu aí por acaso, não sei. Não foi eu que fiz, não. Apareceu aí. Acho que, você está brincando, não. Pô, mas são coisas que estão dizendo, né? Que, imagina, se a maquete vocês não estão acreditando que apareceu por acaso, como é que tu vai dizer que todo esse universo apareceu, foi por acaso? Na maquete é impossível, né? O universo é possível. Então, mostrou assim essa coisa meio que, como é que eu vou dizer, caricata, né? Essa crença, assim, eles são contra as crenças, mas eles têm as maiores crenças. Prabhus Matarjis, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, vocês são incríveis, mas eu vou terminar aqui. Todas as glórias pela Prabhupada. Haribol, Hare Krishna.